Em breve eu estou começando aqui mais um talk rapidinho, falando um pouquinho mais sobre o mercado. Eu vou dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar. Olha que legal, feliz, bem-vindos as pessoas que começam agora a entrar. Eu vou dar mais um tempinho para as pessoas entrarem. Enquanto isso, vou falando algumas coisinhas aqui que me tocaram no dia hoje e eu já quero compartilhar com vocês. Quando eu tive a ideia da live hoje, e ela surgiu hoje de manhã, também surgiu alguns pensamentos sobre como a gente está promovendo a transformação. E aí me inspirei a falar um pouquinho desses, para a gente poder refletir um pouquinho também sobre as questões que estão tão em voga nesse momento, como colaborativismo e auxílio ao próximo, e cuidado, e saúde e tudo mais. Então eu vou dar mais um tempinho para as pessoas começarem, porque eu quando começo a falar não paro. Hoje eu preparei aqui para a gente fazer uma dinâmica para que muitas pessoas possam, ou para quem estiver presente, porque a importância do momento, ela é, eu diria assim, a relevância do momento, ela se dá pela vontade individual e eu acredito, obrigada pessoal, quem está entrando aí. E já vejo, eu não consigo, daqui onde eu tô, eu enxergo, mas não enxergo, né? Porque assim, a gente tá num vídeo caseiro, uma live caseira. Vou tentar aqui dar respostas para todo mundo e vou tentar aqui, na medida do possível, nas colocações, que esse momento seja um momento para agregarmos, para juntos construirmos novas possibilidades. E eu costumo dizer que conhecimento nunca é demais, né? Todo mundo tem que falar, porque live tá muito chato, tem muita live, tem live de tudo. Claro que sim. Agora tudo é em demasia, né? Tudo é em excesso, até porque esse é um canal de comunicação que eu diria que hoje é o mais utilizado depois das salas de meeting que estão aí acontecendo como home office, como alternativa. Hoje o Stories, seja do Facebook, seja aqui do Instagram, tem sido o canal de comunicação das pessoas. É o meio de estar conectada, é um meio de aprendizado, é uma forma da gente trocar experiências, de quem não tinha tempo antes para fazer esse aprendizado, começar a fazer o aprendizado. Então a gente tem que utilizar, e como isso é bem democrático, entra quem precisa, fica quem deseja, e isso eu diria assim, que é a beleza desses momentos que a gente está passando nesse tempo, né? Então, eu vou esperar só mais um minutinho, porque eu vou começar a passar o conteúdo que eu preparei hoje para vocês, com algumas reflexões. Quando eu pensei na próprio tema, e aí eu botei lá transformações, é muito interessante a gente se dar conta que nem todo mundo, e é uma reflexão que eu fiz e fiquem à vontade se quiserem discordar, mas será que todo mundo está preparado nesse momento para receber ajuda? Porque a gente quer tanto, criou-se um senso de urgência de ajudar ao próximo pela própria situação, e o que eu colaboro e corroboro e acredito, mas o meu questionamento será que a gente não deveria pedir permissão para as pessoas para colaborar com elas? Será que todas as pessoas estão realmente preparadas para receber a ajuda? Porque muitas vezes eu me deparo com pessoas que buscam, vou citar a minha experiência pessoal, né? Primeiro como consultora e como trabalhando com desenvolvimento empresarial, com dinâmicas empresariais, muitas pessoas querem, como se diz, auxílios e conselhos e orientações. E esse é o meu trabalho. E muitas vezes eu me pergunto, se eu der, será que vai realmente criar eco nessas pessoas? Elas estão realmente preparadas
para fazer uso dessas orientações, porque eu estou vendo tanto conteúdo online gratuito, mas tanto conteúdo online gratuito, só eu mesmo nessas últimas 2 semanas entreguei uma quantidade de conteúdo que por muitas vezes eles são remunerados, porque é disso que eu vivo, como vive um arquiteto, como vive um dentista, como vive um médico, são das suas consultas, é do seu tempo e do seu investimento. E aí as pessoas às vezes acham nossos produtos, não valorizam os produtos ou fazem uma série de considerações, mas quando o conteúdo está disponível gratuitamente, as pessoas também não acessam, as pessoas também não utilizam. E aí a pergunta e a reflexão que eu deixo é: será que as pessoas realmente querem? Porque no momento que a gente toma contato com esse tipo de conteúdo, com essas informações que nós temos aqui, nós começamos a nos comprometer. É uma situação que nos faz, eu diria, passaremos a ter mais conteúdo, e com mais conteúdo e mais experiência é esperado que a gente utilize isso em prol da transformação que nós estamos nos propondo a fazer em função do próprio mundo, e faremos uma transformação no mundo. Então, para iniciar esse trabalho, eu deixo essa reflexão. Pense em todos os auxílios que você dá, em todas as pessoas que você quer contribuir nesse momento, mas primeiro se pergunte se ela está preparada para ouvir o que você tem a dizer, para receber o que você quer dar, e se ela realmente é importante para elas. Porque se não for, talvez sobre o seu aspecto de vida você doou com amor e carinho, mas talvez os outros não estejam entendendo dessa forma. E isso tem ficado muito vivo para mim nesses últimos meses como uma reflexão importante. Então o meu convite nesse momento é para que vocês também pensem cada vez mais sobre como se dará um mundo cada vez mais colaborativo, como irão se estruturar essas organizações colaborativas diante de tanta adversidade, né? De tantas diferenças entre as pessoas, entre as culturas. Eu vou falar hoje aqui com vocês sobre um projeto que iniciou, eu até comentei já em outros momentos, oportunamente, sobre a negocioterapia, né? Eu trabalho com esse nome já há bastante tempo. A negocioterapia surgiu da minha própria experiência como empresária, da minha própria experiência como pessoa, em toda a minha história de vida, que é bastante intensa desde muito cedo. E a negocioterapia surgiu no momento que eu comecei a me deparar com as pessoas, com as culturas, com as diferenças, e comecei a entender que para construirmos ambientes mais saudáveis, seja na organização, seja em casa, um momento que nós todos estamos vivendo, nós precisamos considerar todos os fatores que envolvem essas pessoas, esses indivíduos, e tentar dentro de uma harmonia maior, de uma unanimidade, construir ambientes saudáveis onde todos possam colaborar e conviver harmoniosamente. E assim eu acredito que o lucro é obtido nas empresas, ou a performance é obtida em níveis superiores nas empresas. Então, quando a gente fala em negocioterapia, quando eu falo em negocioterapia, e é o nome do próprio livro que eu escrevi aqui, muitas pessoas me perguntam: Mirelle, mas o que é a negocioterapia e como eu uso a negocioterapia? Tudo aquilo que você fizer com prazer se torna algo que vai gerar em você satisfação e entendimento. Então isso gera em você uma condição de pensar mais tranquilamente, ter novas ideias de forma mais apropriada ou mais efetiva e assertiva. E sobre o outro aspecto é o quanto a gente considera a emoção do outro no processo que nós precisamos estabelecer ou planejar ou desenhar. Quando eu falo da emoção, não é só o sentimento em si, mas é como a pessoa vive, como ela se relaciona com o mundo, quais são os seus valores, quais os valores da sua organização, e nessa questão de valores, princípios e pessoas, essa equação e esse equilíbrio são extremamente importantes para que a gente possa fazer o desenvolvimento das pessoas e para que a gente possa construir junto ambientes mais saudáveis, organizacionais e pessoais. E aí a negocioterapia vem e ela nasce com algumas tentáculos. O primeiro nascimento foi realmente o uso do meu conteúdo no livro. A segunda uso efetivo foram mentorias online, são ainda mentorias online com o nome negocioterapia.
que eu venho aplicando de forma individual, rápida, como se fosse uma sessão médica, onde alguém traz um problema, eu faço um diagnóstico empresarial e dentro desse diagnóstico se desenha uma receita, entre aspas, porque nada é padrão, eu considero sempre as pessoas, o ambiente e o momento e importâncias para conseguir construir esse caminho, mas se dá como se fosse uma sessão rápida de orientação e dinâmica empresarial. E o terceiro grande filhote da negócio-terapia é cartões. E a dinâmica empresarial de cartões, ela tem um objetivo, dar insights para início de qualquer planejamento, qualquer solução de problema, qualquer tirar dúvidas sobre algo que nós tenhamos. E hoje nasce um projeto, que eu já vou compartilhar com quem está comigo aqui. Então, dentro desse contexto do consumo, de Covid, de o que nós vamos fazer, como nós vamos pensar, eu tenho me deparado com muitas pessoas paralisadas ainda, com muitas pessoas achando que o mundo volta ao normal e que as coisas voltam a uma normalidade, e isso não é verdade. Então, para começar essa nossa live, eu já vou pedir um insight criativo aqui para os meus cartões, para saber qual é o tema que eu devo... qual é a palavra, qual é o insight, qual a premissa empresarial das 108 premissas que eu tenho na dinâmica de cartões. Ela tem vários formatos de aplicação, ela tem um objetivo bastante claro, que é orientar os conteúdos das pessoas dentro das empresas, orientar o início de planejamentos estratégicos, de planos organizacionais, de planos de ação e também de orientações específicas para criar mais compromisso entre setores, ou melhorar a inter-relação das pessoas, o relacionamento organizacional entre setores com o consumidor. Então ela tem vários formatos de aplicação que podem ser orientados e guiados para a solução de problemas, tá? E aqui eu vou pedir um auxílio para a minha dinâmica, para que ela me dê um insight organizacional para gerenciar esse nosso momento. E a palavra que eu tirei aqui para iniciar essa nossa live com quem está chegando agora é a palavra decisão. E aí começa tudo a ver com o que eu falei antes, né? A primeira é a decisão de estar na live, de querer aprender conteúdos novos ou de querer obter novas informações, buscar novos conhecimentos, buscar novas habilidades. E não precisa ser somente organizacional, né? Limpar rumos, de limpar coisas sujas, de tirar cargas negativas, de repensar a nossa vida, repensar os nossos conceitos. Tudo isso hoje são decisões que nós estamos tendo que tomar diariamente, no dia a dia, para conseguir fazer frente a esse momento que estamos nos deparando. Então, depois eu vou fazer a oportunidade de fazer uma dinâmica empresarial e levar isso para o seu negócio, mas eu vou fazer uma para nós que estamos aqui. Então, a primeira insight que veio é que, para nós todos aqui, vamos fazer uma reflexão sobre as decisões que estamos tomando nesse nosso momento e como estamos lidando com as decisões que nós estamos tendo nesse momento. A outra palavra que saiu aqui foi criatividade. Então, quanto nós realmente estamos exercitando a nossa criatividade? E a criatividade está muito ligada com sair da zona de conforto, viu? A gente pode ter muitas ideias criativas quando a gente é colocado ou submetido a um ambiente adverso, a um ambiente que não deixa a gente tão confortável. Só que ser criativo está totalmente ligado à questão de quanto a gente decide usar aquilo que a gente tem aqui dentro, né? Que são que podem ser utilizadas na nossa vida. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo só uma tirada de cartões, uma dinâmica para orientar essa live, ok? Então eu convido quem chegou aqui a participar. Nós decidimos aqui que a decisão tem que ser revista e a gente tem que avaliar as nossas decisões, que a criatividade, ela precisa existir, só existe em situações de desconforto, onde a gente sai da zona de conforto. Eu vou tirar mais uma aqui,
para ver qual é a palavra. Olha, compilar. Nós precisamos então, depois de fazer tomar as decisões, seja para limpar situações, para buscar informação, nós precisamos compilar esses dados todos de forma criativa para que a gente possa obter um retorno na nossa vida nesse momento. Então, ficam as palavras aqui: decisão, criatividade e compilar. Compilar é juntar, é organizar, é fazer uma compilação de dados. Eu junto todos os dados e faço uma análise naquilo que eu adquiri. Então, quem gostaria de saber um pouco mais sobre a dinâmica, ela vai se tornar um projeto diferenciado agora, porque todo sábado eu vou fazer novos vídeos, vou fazer uma dinâmica online para orientar a semana dos negócios em geral. Então, quais seriam as orientações para a semana das pessoas que vão se conectar comigo, com o meu canal no YouTube, seja através do Instagram, Facebook, LinkedIn, das formas online que nós temos aí. Então, na realidade, eu vou criar um canal. Todo sábado eu vou subir um vídeo onde eu vou dar as premissas empresariais orientativas para a semana que vem, uma forma de cada um proporcionar internamente, ou seja, na sua reunião individual com as equipes, ou na sua organização individual em relação ao seu dia ou à sua semana, aos seus objetivos. Então, a dinâmica empresarial, ela tem o objetivo de orientar um processo de organização e solução que você ou com a sua equipe. Eu só vou dar uma mescladinha aqui, porque eu não fiz antes e agora eu vou começar. Então, a dinâmica vai ter o seguinte objetivo. Todos vocês aí pensem naquilo que gostariam de orientação para essa semana que está por vir, uma semana que nos espera com muitas mudanças, eu acredito, muitas cidades, muitos estados começam de forma consciente retorno às atividades, e essa flexibilização cuidadosa ao retorno das atividades traz uma felicidade. Eu acredito, para todas as pessoas que dependem desse momento para que seus negócios fluam, para que as relações continuem, a dinâmica econômica continue num passo acertado. Porém, todo o cuidado, toda a volta, ela precisa ser muito pensada, muito planejada, muito orientada para o cuidado das pessoas e para a nossa saúde em geral. Eu sempre gosto muito do exemplo do avião e das aeromoças no avião. Como pego muito avião, viajava bastante, e quando a gente entra no avião, as orientações de segurança, elas sempre são voltadas para o indivíduo primeiro e depois para a ajuda ao próximo. Se nós conseguimos nos salvar, nós conseguimos salvar os outros. E isso é algo que a gente precisa ter muito forte hoje em dia. Primeiro precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, de nos mantermos vivos, saudáveis, para que possamos influenciar outras pessoas, para que possamos influenciar saudavelmente a cadeia que precisa do nosso relacionamento, dos nossos produtos, dos nossos serviços e do nosso contato. Então, cuidados básicos de máscara, lavar as mãos com água e sabão, higienização dos books, higienização de celular, higienização de cartão de crédito, higienização de máquina de cartão de crédito, higienização de tudo aquilo que for tocado por mais de uma pessoa, além do cuidado de não compartilhar objetos pessoais, coisas que a gente deve naturalmente aumentar o cuidado nesse momento, ok? Então, dentro desse ambiente, desse cenário, mas também do prazer de uma retomada, de prazer de voltar de novo para o mercado, é importante que a gente tenha uma orientação, uma luz ou um caminho para seguir. Eu acredito que todos aqui estão bastante envolvidos em construir esses novos caminhos e, como eu falei antes, a dinâmica tem o objetivo de contribuir para uma orientação daquilo
jogada aqui a orientação dos cartões com as premissas e vou dando as orientações para que vocês comecem a fazer a sua dinâmica e depois, se tiverem equipes, por favor, levem isso para as equipes para que elas contribuam com vocês. Então, o primeiro cartão, ele vai se relacionar com tudo aquilo que a gente vem trazendo da nossa experiência de vida, da nossa experiência de empresa e das nossas dos dias que nós passamos e daqueles momentos passados. O cartão saiu com a palavra tempo e com o símbolo da matéria. Então, o tempo é aquilo que a gente traz com a gente, e realmente esse foi um momento onde o tempo precisou ser muito revisto. Então, aqui, cada um de vocês agora, com a palavra que vem do passado, que todos nós trazemos, é como nós lidamos com o tempo. E a minha orientação para que vocês façam em relação a essa carta que representa as experiências passadas, aquilo que estamos trazendo da nossa história, é responder essa pergunta e entender o que estão fazendo hoje com o tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Como estamos lidando com o tempo? Como estamos gerenciando o nosso tempo? E só nessa carta aqui, nesse cartão, já pode ser iniciado o processo de insight para uma transformação positiva para a semana que entra agora, já com uma eliminar. A segunda premissa, ela está ligada ao nosso momento presente, ela está ligada ao que nós estamos vivendo hoje, ela está ligada àquilo que nós precisamos elaborar hoje. E ela vem com um símbolo que eu considero o símbolo do objetivo, do alvo, né? Aquilo que nós precisamos alcançar. Então, o que precisamos, se alcancemos os nossos objetivos, para que cheguemos aonde nós queremos chegar, para que nada. Então, a segunda carta, ela diz respeito ao momento presente, é isso que nós vamos viver, estamos começando hoje e precisamos entender o que ainda precisa ser feito. A próxima premissa, maravilhosa, ela é a carta do entusiasmo, entusiasmar, e ela vem com um símbolo que é o símbolo que eu considero o símbolo da atenção, e a atenção, ela está totalmente ligada com o nosso senso de decisão para viver o que estamos vivendo no momento. Então, olha só, a dinâmica, ela pede que vocês, em cada carta dessas, façam uma reflexão e uma análise profunda de como estão usando cada palavra dessas. O que vem do momento passado, como está o presente e como será o futuro. Então, a palavra tempo, e vejam como foi usado e como deverá ser usado agora. Em relação à palavra eliminar, o que eu já eliminei e o que eu preciso ainda eliminar hoje para a palavra entusiasmar, como está a minha sensação e a minha atenção ao entusiasmo que eu coloco naquilo que eu faço e naquilo que eu irei fazer. Então, essas três palavras, tempo, eliminar e entusiasmar, elas dão uma orientação de como deveremos seguir no nosso dia, na nossa semana, para que a gente possa obter novos resultados. E agora eu vou tirar uma outra premissa, que é aquilo que talvez nós precisamos botar o nosso olhar, porque pode estar faltando na nossa vida. Sustentabilidade. A palavra que sai é uma palavra que falta ainda na nossa vida. Talvez nós todos estejamos preocupados com a sustentabilidade das nossas vidas, dos nossos negócios, do nosso planeta. E isso
é algo que nós precisamos repensar, avaliar e ver como o tempo, a palavra eliminar e o entusiasmar podem construir um mundo mais sustentável, materialmente mais seguro. Quando eu digo materialmente, não é sobre o aspecto só do dinheiro, mas é tudo aquilo que nós podemos tangibilizar, tocar. Então a palavra sustentabilidade, ela é um chamado para que essas outras palavras consigam se sustentar. Então, o que está faltando talvez nessa semana é ainda pensarmos formas de nos tornar mais sustentáveis num conceito mais geral. Aí a gente pega mundo, Brasil, Estado, né, o nosso Estado, o nosso negócio, as nossas pessoas e nós mesmos. E essa última carta aqui que eu vou tirar é a carta que é a cereja do bolo. Se nós tivermos que pensar somente uma coisa para fazer, essa escorregou, vou deixar aqui, é isso aqui. Nós vamos precisar exercitar o nosso filtro. Teremos que filtrar, nós temos muitas fake news, nós temos muitas palavras ditas sem sustentação, sem fundamento. Nós temos muitos pensamentos, todo mundo agora se tornou expert em conhecimento de pessoas, julgando sem pesquisar, julgando sem olhar a fundo, empresas sendo julgadas, pessoas sendo julgadas, situações sendo julgadas. Nós temos que exercitar o nosso filtro para que consigamos construir nessa semana um ambiente organizacional, pessoal, mundial, nacional, mais sustentável, utilizando melhor o nosso tempo, eliminando o que precisa ser eliminado e vamos ter que manter o nosso entusiasmo. E a palavra que escorregou aqui, saiu um cartão voando, foi a palavra correção. E muito bem colocado, porque tudo precisa de correção. Você não pode simplesmente tomar uma decisão hoje, organizacional, e simplesmente continuar a sua vida achando que ela não vai precisar nunca mais ser corrigida, avaliada ou reavaliada. Então o meu convite é para que vocês consigam usar essas premissas e fazer com que essa dinâmica seja um influenciador na tomada de decisão de vocês. Então, o meu convite é para que vocês nessa semana, se precisam de uma orientação para exercitar um caminho organizacional saudável, uma retomada saudável, que ela seja feita com base nessas palavras e que ela seja um orientador desse processo para vocês. Essa é uma live muito rápida, é uma live que eu fiz somente para poder deixar uma mensagem que possa influenciar os comportamentos, que possa dar uma luz no fim do túnel. Essas premissas empresariais, elas têm, se nós pegarmos cada uma dessas palavras, nós podemos fazer um plano de ação de o que estamos fazendo, como estamos fazendo, quando vamos fazer, de que forma, com quais recursos podemos fazer. Então, para cada uma delas dá para sair aqui um belo de um plano de ação para engajar tudo aquilo que nós precisamos que seja engajado, sejam pessoas, sejam recursos que nós precisamos buscar ou revisitar. E fica aqui o meu, eu diria assim, agradecimento pela participação de vocês, um convite para que todo sábado visitem o meu canal no YouTube, que é a Mirelle Zanotto Desenvolvimento Empresarial. Curtam os vídeos, se inscrevam no canal, eu vou colocar lá bastante conteúdo para que seja compartilhado com equipes e por vocês, e vou passar toda semana essas orientações através dos meus cartões, que têm já sido bastante utilizados e que tem sido uma forma criativa, leve, eu diria, e prazerosa de tratar os assuntos organizacionais de forma a contribuir para um ambiente de pessoas mais saudáveis e com que consigam agregar mais conhecimentos. Deixo um beijo grande para vocês, muito obrigada por ter participado e eu encontro vocês em algum momento aqui no Instagram ou no Facebook, novamente, em vários momentos que a gente está sendo assim convidado e também proporcionando a entregar o que a gente pode nesse momento para contribuir com a vida das pessoas. Super obrigada, uma
ótima noite de sábado e um excelente feriado para quem está fazendo feriado, porque nem todo mundo está parado, nós não estamos de férias, ok? Boa noite, muito obrigada.